Oi, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa primeira edição do nosso podcast Fala Altino. Gostaria de dizer para vocês aí, meu nome, já vou me apresentar, né? Meu nome é Richard, eu moro no bairro há exatos 54 anos, em Presidente Altino, e eu estou aí para ajudar, né, firmar aí nesse programa novo, com muita alegria, muito feliz por ter sido convidado, por passar aí nos testes. E o Fala Altino vai ser realmente uma questão de falar sobre o bairro, o dia a dia do bairro, né? Vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu fui árbitro de futebol há mais de 25 anos, na Várzea. Muita gente me conhece aí, professor Richard, mais por causa da arbitragem mesmo, né? Que graças a Deus eu sempre fiz uma arbitragem muito coesa, muito certinha assim, tanto em Osasco quanto em Barueri. E eu estou aqui para dar essa força aí, uma área diferente, né? Eu sou um bom comunicador, que nem o pessoal fala, mas é uma coisa diferente para mim estar aqui. Estou terminando aí a faculdade, falta mais 1 ano e meio para terminar a faculdade de Educação Física. Dou aula no projeto na Ford, lá de Presidente Altino. E, sem mais delongas, né? Eu estou muito, mas muito feliz de verdade com o meu primeiro convidado, que está aqui na minha frente, que eu tenho um grande carinho, Jorge Kamalakian. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Richard. Eu é que fico feliz da vida por ser o primeiro convidado do programa, né? Muito contente e pronto para responder ao que você quiser perguntar. Se eu souber, eu tenho um pouco de tempo de Altino, talvez um pouquinho a mais do que você. Eu tenho 76 anos de Presidente Altino. Alguma coisinha Nossa. Eu conheço de lá. Caramba, Jorge, 76 anos morando em Presidente Altino. Sim, nasci e vivo lá até hoje. E quero morrer lá também. Pelo seu sobrenome, algumas pessoas não vão saber, então já vou colocando. Kamalakian, o Ian, a maioria das pessoas, meus amigos lá de Altino, são armênios. Sim, sim. Então você é armênio. Eu sou descendente de armênios, com muito orgulho. Meu sobrenome é Kamalakian, por isso é que termina com IAN, e todo sobrenome que terminar com IAN, ele tem Kamalakian, igual eu tenho, ele é um armênio também, você entendeu? Mas o que você precisar de Altino aí, estou à sua disposição. Estou muito feliz de estar aqui. Então vamos lá, começamos. Jorge, a vinda para Osasco, a vinda para Presidente Altino, você pode me contar um pouquinho dessa história? Quem te trouxe? Se você veio de carroça, de navio ou de cegonha? Por favor, dá esse... Bom, eu vim de cegonha. Certo. Não foi nem cegonha, foi a parteira, né? Mas os meus pais vieram da Armênia, eles vieram fugidos pelo genocídio lá dos turcos otomanos. Sim. Pararam em Presidente Altino, aquela vida difícil de chegar num país que a língua é diferente, você fala, ninguém entende, a pessoa fala e meus parentes não entendem e tal. Mas foram devagar, foram vencendo, foram criando umas vaquinhas para poder vender uma coalhada seca. Minha mãe e meu pai saíam daqui para ir para São Paulo para vender as coalhadas feitas pelos meus avós, vindo, lógico, do leite da vaca. Foi uma vida muito difícil. Sei bem o que eu passei na minha infância. Eu sou um camarada hoje muito feliz, mas não posso esquecer o que eu fiz, da onde eu vim, o que eu passei, graças a Deus, e o que eu sou hoje. Levanta a mão para o céu todos os dias, agradeço. Por favor, um pouquinho daquela história que outro dia você contou para mim na padaria. As lágrimas vão vir porque é uma história realmente muito emocionante, a sua história, Jorge. Eu sei que a gente ficou ali mais de 1 hora e pouco conversando. Eu gostaria que você desse aí um resumo para mim aí, pro programa, da história ali que você começou contando ali, que você morava em determinado lugar, que o seu pai... Por favor, Sim, por favor. Sim. Então, veja, quando eu nasci ali
naquela casa vizinha da padaria do Bonfim. Foi naquela casa que eu nasci, a casa está lá até hoje. Depois de algum tempinho, eu fui morar num cortiço na frente da nossa comunidade armênia, lá em Altino. Meu avô tinha um cortiço lá de 9 casas, eu morava na casa 3. E aí, você sabe, cortiço, não se falava em banheiro, falava-se em privada, que só tinha uma também. Nossa. Era uma privada para 9 casas, não eram para 9 pessoas. Você imagine uma casa, tem no mínimo 4, 5. Mas, para você usar a privada, você tinha a fila de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. A hora que você fosse na privada, tinha a fila, porque para atender 9 casas num cortiço ali... 9 casas não são 9 pessoas. Não são 9 pessoas, são 9 famílias, no mínimo com 3, 4 cada família. Nossa. Mas ali eu fui crescendo, eu precisava arrumar um jeito de ajudar os meus pais, porque faltava quase que comida diariamente na casa dos meus pais. E eu, precisando de estudar também, estudei, terminei o primário, foi o único curso de escola que eu tenho, não estudei mais porque eu sempre trabalhei na minha vida. Você imagina que com mais ou menos 10 anos, 11 anos, eu comecei a engraxar sapatos em Presidente Altino. Caramba, Jorge. Engraxava sapato e depois eu achei que eu tinha motivos fortes de engraxar sapato na frente do Cine Glamour, que a engraxada lá era um pouquinho mais cara do que Altino. O Glamour aqui. O Cine Glamour. O cinema. Entendi. O único. Marechal? Na João Batista. João Batista. Comecei a engraxar sapato ali e tal, levava um dinheirinho para casa e tal. E quando sobrasse alguns trocadinhos, eu ia na matinê do Glamour. Se não sobrasse, tudo bem, pelo menos a comidinha estava lá em casa. Quando eu completei 11 anos, eu já sabia andar de bicicleta, só que eu não tinha bicicleta. Um amigo meu me emprestou uma bicicleta e eu arrumei um outro bico sem ser o engraxate e eu entregava marmitas no famoso frigorífico Wilson. Meu pai trabalhou lá. Lá de Presidente Altino. Eu entregava a marmita para 6 operários do frigorífico. Eu passava na casa do seu Zé, do seu João, do seu Antônio, do seu Pedro, pegava as marmitas, eram 6 no total, punha no guidão da bicicleta 3 marmitas para cada lado, e lá vou eu para o frigorífico isso. Eu tinha que chegar lá às 11h15 e entregava a marmita do seu João, do seu Pedro, do seu Zé, do seu Antônio e tal. Eles almoçavam, eu esperava eles acabarem de almoçar, recolhia as marmitas, levava de volta para a casa desses operários e, consequentemente, eu já devolvia a bicicleta, que também não era minha. Então, eu já devolvia e tal. E não me arrependo de nada que eu faço, Richard. Não me arrependo, faria tudo outra vez. Sei bem o que minha família passou. Hoje, graças a Deus, eu levanto a mão para o céu. Eu até gostaria de não falar, mas hoje eu moro numa casa que tem 6 banheiros. E eu vim de uma casa que tinha uma privada. Para 9 famílias, né? A distância é para 9 famílias, lógico. Não esquece de 9 famílias. Agora, a meia dúzia de banheiros que eu tenho em casa serve para mim. Mas, feliz da vida, Richard. A vida me ensinou muita coisa, com pouco estudo que eu tenho. Chegar onde eu cheguei, eu acho que não é para qualquer um. Tenho muito orgulho da minha família. Conheço muito bem. Vou te falar que eu devo conhecer entre 80% a 90% dos moradores de Presidente Altino. Eu ando ali em Presidente Altino, é um que vem, é outro que vem, um que pergunta, um que quer ver uma foto, outro quer ver uma foto. E eu tenho um acervo muito grande na minha casa. Legal. Um acervo de fotos, por favor. Muito grande. Eu devo ter hoje catalogadas mais ou menos em casa umas 4.000 fotos. Nossa. São fotos que eu fui juntando desde a década de 50, mais precisamente em 58, quando eu vim trabalhar
no depósito de material para a construção dos meus tios, que era o depósito das ocasiões, muito famoso na época. Ali eu comecei a juntar fotos, revistas, jornais, coisas que me interessavam, fui guardando, e hoje eu tenho esse acervo muito grande, que não é para qualquer um, graças a Deus. E a minha esposa, na época, ela falou para mim que gostaria de mostrar o nosso acervo para alguns amigos, para pessoas lá de Altino, ou de... Compartilhar, né? Compartilhar, mostrar. Eu falei para ela, Dalva era a minha esposa, que infelizmente faleceu. Sim. Falei, Dalva, a gente não consegue fazer o que você está querendo. Quer dizer que eu penso que você está querendo assim, você abre a porta, faz E as fila, pessoas vão dentro da sua casa. Até quando? Quanto tempo o pessoal vai ficar aqui em casa para olhar todas as fotos que a gente tem? Eu vou ter que explicar onde é isso, quando foi isso, quem é esse camarada, quem foi aquele camarada. Falei, inventa outra coisa, porque abrir a porta de casa e mandar o pessoal entrar, eu acho que não faz sentido. Aí ela falou, eu gostaria de ajudar alguma instituição de caridade ou coisa parecida. Eu falei, pensa É uma história linda essa aí. Essa aí é linda. Vamos fazer. Aí ela falou, eu tenho vontade Ela foi fazer uma visita à ACD daqui de Osasco. Ela foi fazer uma visita lá, voltou quebrada no meio. Ela falou, eu gostaria de fazer alguma coisa e mandar um pouco de dinheiro para a ACD de Osasco. Eu faço tudo em prol da nossa cidade. Perfeito. Se eu for juntar a ACD do Brasil, eu não consigo fazer nada. Aí tivemos a ideia, eu falei, então vamos começar a separar as fotos que a gente tem e vamos fazer um livro. Nossa, que legal. Eu pago o livro, nós pagamos o livro, eu falei para ela. E eu mando editar, você vê a quantidade que você quer e tal. A gente faz o livro, eu pago do meu bolso, a gente vende o livro e todo o dinheiro da venda do livro vai embora para a ACD. No primeiro volume, eu fiz 2.000 livros. Na época que eu fui até lançar o livro, o prefeito era o Jorge Lapas, ele pediu para mim lançar o livro no dia que teve o lançamento do novo teatro, lá do Teatro Glória Gigo. Sim. Pediu para mim fazer ali a inauguração, o lançamento do meu livro. Falei, tá bom, atendendo ao pedido do Jorge Lapas, o prefeito, fiz. Graças a Deus, Richard, eu vendi os 2.000 livros a R$50 cada um. Nossa. E mandei R$100 mil para a CD. Que bênção, que Quer bênção. dizer, ali faltava comida, faltava tudo naquela CD. O dinheiro que eu mandei também não resolveu o problema até hoje. Sempre vai precisar de uma ajuda lá. Claro. Mas quando eu vi que o pessoal começou a querer o livro e eu já não tinha mais, eu mandei fazer a segunda edição. Sim. Hoje eu tenho a segunda edição, vendendo alguma coisinha, tal, os amigos comprando, ajudando, bancos comprando, dividindo lá com seus funcionários, tal. Mas, infelizmente, na metade do caminho que eu estava preparando as fotos, os documentos, tal, a minha esposa Dalva faleceu, minha querida Dalva faleceu. Puxa vida, Jorge. Sofreu 2 anos e 2 meses. Eu parei de entrar lá no meu escritório, eu não tinha coragem mais de mexer em mais nada, fiquei muito triste. Aí cuidei dela 2 anos e 2 meses, mas eu costumo falar que eu perdi para o homem lá de cima. Levou ela embora, acabou. Passou 1 ano, eu falei, nossa, eu preciso terminar aquele livro, porque era uma vontade dela também. O material está todo separado ali, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei de onde eu arrumei forças. Mas conseguiu. Mas, graças a Deus, voltei lá no meu escritório, continuei separando as coisas. Tá? Hoje o livro é uma realidade. Sim. Muito famoso em Osasco, graças a Deus. Eu até postei, mandei a gráfica colocar, na capa do livro. Sim.
que toda a arrecadação do livro seria revertida para a CD, para não ter dúvida, está vendendo, mentira. Vai ficar com o dinheiro. Não, a capa diz que o dinheiro vai para a CD. Perfeito. E quem tiver alguma dúvida que vai lá na CD e pergunte Veja. lá se foi ou se não foi. Mas Guardião de Memórias. Guardião de Memórias é o nome do meu livro. Eu até coloquei a história de Osasco em retratos, documentos e reclames. Por que reclames? Reclames antigamente é chamada propaganda hoje. Sim. Mas na época chamava-se de reclames. Então é um livro que quem tiver, quem puder, tiver oportunidade de conseguir comprar o livro também para ajudar a CD, não eu. Eu tenho os livros podem ser encontrados na minha loja, na Rua Antônio Agu, número 820. Casa dos Calçados? Casa dos K, né? Casa com Casa K. dos Calçados. Aliás, o K é de Camalaquém, é do meu sobrenome. Perfeito, ficou legal demais. E pode ser comprado lá na Antônio Agu, número 820, e eu estou agora na segunda edição. A primeira terminou. A segunda chegou, consegui um outro preço na gráfica, e aquele livro que eu vendi a primeira edição por 50, eu consegui derrubar o preço pela metade na gráfica, e também vendo o livro hoje a 25. Do jeito que eu tive desconto lá, eu estou dando desconto no livro cá, entendeu? Legal demais. Mas estou muito feliz e eu acho que eu consegui, era a vontade dela. Dizem que aonde ela estiver, ela já deve ter lido o livro. Ela leu. Vamos respeitar. Tenho certeza disso, tenho certeza. Então, eu também sei sei disso. Livro. Aliás, esse livro vou dar de presente para você. Puxa, obrigado, Jorge. Obrigado. Vou te dar de presente, o presente já diz. Vai assinar depois, né? Assino. Tá. O presente, o nome já diz, presente, a custo zero, fique tranquilo, não vou cobrar. Obrigado, Jorge, obrigado. Uma pequena pausa no Fala Altino, porque é momento de atualizações do que está acontecendo na cidade de Osasco. A Secretaria de Saúde lançou o Saúde Mais Osasco. O aplicativo é uma nova ferramenta que facilita o acesso dos usuários do Sistema Municipal de Saúde da cidade aos serviços e informações, trazendo funcionalidades que facilitarão o dia a dia do usuário. O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS. Para usá-lo, basta fazer um cadastro com usuário e senha. O Arraiado Servidor foi um sucesso e atraiu centenas de pessoas na Arena VIP com show gratuito do Pichote. A edição 2023 do Arraiado Servidor na Arena VIP no Jardim das Flores foi novamente sucesso de público. As centenas de pessoas que acompanharam o evento se deliciaram com a variedade de comidas típicas, pamonha, churrasco, milho verde, pipoca e pastel, entre outros, e bebidas servidas nas diversas barracas espalhadas pelo local. Os espectadores vibraram com os shows do Trio Sabiá e do Grupo Pichote, principal atração da noite. A Prefeitura Municipal de Osasco empossou 95 novos servidores. Foram empossados no dia 17 de julho 95 novos servidores. Esses colaboradores participaram de um processo de integração realizado pelo Departamento de Recursos Humanos. Durante a atividade que aconteceu na sala Luiz Roberto Claudino da Silva, no Paço Municipal, os novos servidores receberam orientações sobre funções, salários, benefícios e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre a cidade. Entre as funções foram empossados oficiais administrativos, oficiais de escola e profissionais de saúde como fonoaudiólogos e dentistas. Um giro rápido pelas informações da cidade e a gente volta com o Richard no Fala Altino. Jorge, puxa, emocionante demais essa sua história, né? Mas assim, como você falou dos banheiros, né? Aquele momento ali do cortiço e tal... também tem uma... Do cortiço eu falei privado. Privadas. Você também tem uma história muito abençoada e legal, que eu fiquei muito feliz, sobre os calçados. Bom. Sobre os calçados. Isso aí é uma bênção. Quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu morava em frente à nossa comunidade, em frente à igreja armênia, no cortiço, e eu só tinha um par de sapato. E, aliás, furado. Aí, em época de calor, minha mãe cortava lá uma palmilha de papelão, punha lá no sapato para mim não furar, porque Altino tudo era chão batido, não tinha asfalto, não tinha nada. E eu andava nas ruas de Altino
e aquele furo no sapato, às vezes alguma pedrinha me machucava. Sim, com certeza. O papelão segurava um pouco. E no dia de chuva, o papelão também segurava um pouquinho para mim não ficar sujando meia, que também não tinha meia à vontade e tal. E hoje, independente de eu ter essa loja de material, de material vendendo calçados, Casa dos Calçados, eu tenho uma coisa que eu não esqueço nunca. Eu sempre lembro naquele parzinho de sapato que eu tive. E hoje, graças a Deus, sem contar só de pegar sapato na minha loja, sapatos que eu compro fora também, hoje, graças a Deus, eu tenho em uso 47 pares de sapato, Richard. De um que eu tinha, que meu pai deve ter comprado com muito custo, usei até furar. Hoje, graças a Deus, eu tenho 47 pares de sapato em uso. Nossa, Jorge, realmente uma pessoa que saiu da onde o Jorge saiu, né? Daquela tristeza, da pobreza e tal. Hoje nós temos aqui um dos grandes empresários do setor de calçados, aí, uma pessoa que tem uma loja muito bem frequentada no centro de Osasco, né, no Calçadão, maravilhosa a loja dele, né? Eu já tive a oportunidade de estar lá participando lá e vendo, comprando até lá. E assim, Jorge, realmente, é sensacional, realmente, esse seu crescimento, essa sua alegria de crescer. E assim, eu vejo você como uma pessoa muito abençoada, né? Porque não desistiu, mesmo nos grandes momentos de tristeza, mesmo com a perda da senhora Dalva, que eu acabei conhecendo, né? Rapidamente. Motivos eu tive, e muitos ainda, de desistir da vida, de tudo, mas a gente sempre tem fé que amanhã Deus vai dar uma outra força para a gente e tal. E hoje, graças a Deus, eu agradeço todos os dias pela família que eu tenho. Falta uma pessoa, mas eu rezo por ela todos os dias. Mas agradeço todos os dias, que para vir da onde eu vim, engraxar sapato, para receber um dinheirinho. Você imagina, Richard, hoje nós somos em 4 filhos, hoje, eu e mais 3 irmãos. Na época, meu irmão mais novo não era um nascido ainda, era só eu e 2 irmãs. E minha mãe fazia o arroz e o feijão, e ela mandava eu comprar fiado no açougue do Santino, que era o genro da dona Aurora, lá da padaria Aurora. Minha mãe mandava eu comprar um bife, não era 1 quilo de bife, era um bife. Eu chegava lá, seu Santino, minha mãe mandou pegar um bife, ele me dava o bife, minha mãe levava lá para minha mãe e tal, minha mãe já fazendo arroz e feijão e tal. Ela pegava esse bife, Richard, ela cortava como se fosse fiozinho de cabelo, para poder render muito aquele bife. E ela misturava naquela panela o arroz, o feijão, o bife que eu tinha acabado de comprar, só que estava como se fosse fiozinho de cabelo, que rendia bastante. E com uma única colher, minha mãe enchia a colher, primeiro para mim, que eu era o filho mais novo, o mais velho, minha mãe me dava uma colher com comida na minha boca, com a mesma colher para para minha irmã, e com a mesma colher para outra irmã. Então, ela fazia aquele rodízio. Eu, minha irmã, eu, minha irmã, minha irmã. Se eu estivesse satisfeito, mãe, parei, não quero mais. Ela continuava para as 2 irmãs, uma e uma. Mãe, parei. A segunda parava, daqui a pouco a terceira parava. Se sobrasse, minha mãe comia. Se não sobrasse, ela tomava água. Veja se eu posso esquecer um negócio desse. Não esqueço jamais. Com tudo que Deus me deu, hoje eu estou feliz da vida. Mas não tem como esquecer. Mas não esqueço o que eu passei. Eu sei muito bem o que eu passei. Eu sei bem o que meu pai passou na vida. Minha mãe faleceu agora em outubro com 96 anos. Sabia tudo, era uma enciclopédia de Osasco. Conhecia tudo, sabia de tudo, conhecia todo mundo, mas Deus acabou levando ela embora também. Uma outra perdeu mais uma vez. Exatamente.
Mais uma vez eu perdi para o homem lá de cima. Jorge, eu vou dar uma direcionada agora para algumas coisas sobre o nosso bairro. Sim, vamos lá. Como você já passou por toda essa história, 76 anos, tal, então você viu as subidas e descidas, os acontecimentos, tal, politicamente falando, tal. É assim, o que você acha, né, pelo que você já viveu, como é que está a segurança hoje dentro do nosso bairro? Se você puder falar sobre isso. Bom, eu tenho visto algumas viaturas da Polícia Militar lá em Osasco, Em Altino. em Altino. O que me causa estranheza é que toda vez que eu vejo a polícia andando ali, de dia ou de noite, no dia seguinte alguém fala, ou põe no nosso grupo lá, que nós temos um grupo em Altino, Com 15 mil integrantes. olha, a dona fulana foi assaltada ontem, mas que hora? 7 horas da manhã, ela foi comprar pão e o motociclista parou lá, levou tudo que ela tinha. Tem acontecido muito. Então, eu acho, Richard, falando em segurança, eu acho que ainda não é o que o Altino está precisando, não. Viu? Eu acho que caberia mais viaturas lá. Vou te dar uma outra coisa que eu faria em Altino. Motocicletas. Os assaltos não estão sendo feitos, a maioria das vezes, com motos. Põe o policiamento com moto lá. Não é a viatura que vai pegar o bandido com a moto. Eu não estou muito feliz com a segurança do bairro de Presidente Altino. Certo. Sempre foi um bairro muito... Pô, eu sou da época que o vizinho meu da direita, o da esquerda, o da frente, o do lado, a gente sentava na calçada ali, ou no chão, e ficávamos ali até 11, meia-noite, 11h30 da noite, conversando. Hoje você não consegue sair da tua casa às 19 horas, é um absurdo. Aliás, não tem hora mais, né? Pode ser 7 da manhã ou pode ser 7 da noite. 5 da tarde, não tem horário. Não tem jeito. Eu ando com muita cautela lá no nosso bairro. Não gosto. Volto a falar, o policiamento lá eu acho muito fraco. Ótimo. E temos lugar para montar um policiamento da Polícia Militar lá. Temos. Mas Bom não sou toque. eu que vou fazer. Bom toque. Vamos partir agora. Eu sei que você já não tem mais idade, não por causa disso, porque eu voltei a estudar com 52 anos de idade. Então não é nenhum preconceito, né? Porque cada um estuda, né, quando pode. Você mesmo falou que estudou bem pouco, mas graças a Deus chegou onde chegou e agradece todos os tempos e tal. Mas eu gostaria de perguntar para você assim, sobre educação, as escolas do bairro, tal, você pode falar alguma coisa, ou que conhece alguma pessoa que já veio falar com você sobre isso? Olha, Richard, educação nós temos lá o Frei Gaspar, que eu tenho Frei orgulho. Gaspar da Mar de Deus. Isso. Estudei lá. E eu no Alice. Fiz o primário lá. Então, nós temos o que de escola hoje? Tem o GEPA. O Gepinha, o CEPA, que a gente fala que é o Frei Gaspar. Exatamente. Mas lá embaixo tem a parte lá de crianças menores, né, que são as creches. Sim. Entendeu? E as escolinhas particulares. Você vê que tem mais escola particular do que municipal. Muito mais. Lógico, eu acho que está um pouquinho... Também faltando. Falta sim. Legal. Você deve ter um convênio. Sim. Eu acredito que você tem um convênio. Mas, assim, saúde. O que você pode nos falar sobre saúde dentro do bairro de Presidente Altino? Bom, a saúde, eu vou te falar o seguinte, eu já fui convidado e aceitei o convite na época, eu fui diretor da saúde pública aqui de Osasco. Puxa, eu não sabia disso. Eu fui. Eu fui na gestão do Silas e depois do Dr. Celso. Eu era um camarada meio duro nos horários, eu sempre fui cumpridor das minhas obrigações e sempre achei que o funcionário público também deveria ter a obrigação. Que horas que é para chegar? Às 8? Vamos chegar às 8. Perfeito. Por que você vai chegar às 8h10? É para trabalhar até às 17? Por que você vai lá no toalete 10 para 5, 10 para 17 para
se pentear, eu acho a saúde pública nossa de Osasco no geral. Tem os dois lados. Eu vejo gente, como eu já ouvi hoje lá em Presidente Altino, falando bem do postinho, como ontem eu ouvi gente falando mal do postinho. Sim. Então você fica no meio termo ali, tá bom ou tá ruim? Eu não posso te falar muito sobre isso, que graças a Deus eu não uso o postinho. Sim. Mas eu acho que tinha tudo para melhorar. Sim. Um bairro daquele, bonito, né? Bem Só dois bem postinhos localizado. bem localizado. Eu acho que 2 postinhos não atende. Não atende tanta atende gente a população. que tem. Perfeito. Exatamente. Jorge, já estamos aí. Puxa, não tenho palavras para dizer realmente suas histórias. Se as pessoas realmente escutarem, assistirem o podcast, vão ver que é uma história para vocês mais novos aprenderem realmente como uma pessoa já não tão jovem, né? Muito bonito, o Jorge bem arrumado. É porque vocês não viram aqui o sapato que ele tá, um sapato sensacional que eu já vi logo de entrada, bem arrumado, né? É uma bênção de Deus. Eu quero perguntar para você assim, grandes alegrias que você teve dentro do nosso bairro. Acho que foram muitas, hein, Jorge? Eu tenho certeza que foram muitas. As três que eu não posso esquecer foram os nascimentos dos meus 3 filhos. Ah, são 3. São 3. Eu achei que era só um. Não, são 3. Puxa, legal. Preciso conhecer os outros 2. Os 3 nasceram também em Presidente Altino, mas uma alegria muito grande que eu tenho lá de Presidente Altino, e eu fico assim muito feliz de ver o bairro nosso hoje como está e como era antigamente. Eu tenho fotos que eu posso qualquer dia te mostrar. Nós vamos, no podcast, depois eles vão colocar as fotos, muitas fotos Então, que você mandou para mim, eu mandei para eles. Fotos que você não vai acreditar que aquilo foi um dia Presidente Altino. Eu vi, eu estava olhando algumas fotos, não dá para acreditar mesmo. Hoje você vê a praça lá de Altino, infelizmente, com aquele monte de vagabundos ali e tal, que me deixa muito triste. Para mim também, eu também muito triste. Mas veja, Richard, eu quando moleque, Osasco não era município ainda, lá onde nós temos a praça de Creixerefian hoje, ali era um parque infantil da Prefeitura de São Paulo. Eu lembro. E a gente rezava... Na esquina onde é a quadra do Edu. Isso, que é a quadra agora do onde bairro. É a praça toda ali, sim. Né? E eu me lembro que chegava num dia de domingo, o guarda do parquinho não ia trabalhar à tarde. Ele só pegava à noite para trabalhar. E lá ali era tudo cercado de alambrado. Sim. Não tinha essas árvores que tem hoje lá, né? E a gente pulava. Brincava naquele parquinho lá. Hoje eu vejo aquilo, né? Aquela molecada tudo brincando, aqueles nóia, tudo acabando com a nossa praça, não deixando a molecada brincar, não deixando as senhoras ficarem tomando um solzinho ali. Isso já aconteceu com a minha mãe, inclusive, você entendeu? Fico muito triste de ver aquela praça hoje, porque eu conheço aquela praça antes de ela ser inaugurada como a primeira praça de Presidente Altino ou do município de Osasco. Sim. Vi o pessoal plantando aquele monte de árvores que a gente tem lá. Não precisa te falar mais nada, né? Você imagina quantos anos fazem aquelas árvores ali, né? Grandes árvores. Você já me respondeu, né? Você falou sobre as grandes alegrias, né? Uma das grandes tristezas, realmente, que eu ia perguntar também, porque tem alegrias e tristezas. Sim. A vida da gente é feita de alegrias e tristezas, né? A felicidade são momentos, né? Eu acho. E você já me falou, a grande tristeza é realmente essa divisão com algumas pessoas que não deixam as famílias participarem tanto do nosso local. Isso ali da praça. Machuca por ser altinense, me machuca também. Por eu ser de esporte, eu fico muito chateado também. Quero aí, mais uma vez, né, como eu já comecei agradecendo, passei um momento agradecendo, quero agradecer realmente, Jorge, muito, muito obrigado, de verdade, pelas histórias, pelo ser humano que você é, porque eu tenho essa alegria de te conhecer, uma das grandes alegrias de Presidente Altino conhecer o Jorge. Quem não conhece esse homem,
que nem ele falou, 90%, esses 10%, procure conhecer, porque vocês vão ter um grande amigo. O Jorge é um grande amigo meu, eu tenho uma consideração muito grande por você, um grande respeito. E eu quero de verdade agradecer por você ter aceitado, por você estar aqui comigo hoje nessa primeira gravação. E eu espero de verdade que as pessoas que vão assistir aproveitem o que o Jorge falou aqui, isso para os meus filhos, para os meus amigos, para a molecada que eu dou aula, porque a gente acaba reclamando de barriga cheia, Jorge. Exatamente. Mas eu é que fico feliz com o convite que você me fez, vim com o maior prazer aqui. Uma pena que o horário é curto. Não é um negócio imenso, né? A gente teria papo aqui. Então, vai ter outro, edição 2, né? Vamos nesse aqui, depois vai ter o 2. Igual o livro, a gente edita de novo. Fiquei muito contente por ser o primeiro convidado. Se precisarem de mim, a hora que você quiser, você tem meu endereço. Telefone, tudo bonitinho. Não se sinta envergonhado. Não, jamais. Você é meu amigo, gosto de você muito. Obrigado. Trouxe um livro para você que eu vou autografar. Está aqui a caneta para você autografar, bonitinho, fica à vontade. Eu quero aproveitar esse momento que o Jorge está aí, mandar um abraço para algumas pessoas, né? Abraço lá para o nosso projeto lá, Projeto Tom. Quero mandar um abraço para o Reginaldo aí do Hortifruti, para o Supermercado Paraná. Ninguém está patrocinando a gente ainda, né? Mas assim, eu já quero os açougues aí do bairro que eu frequento bastante. Na verdade, para a maioria dos comerciantes, né? E também para o nosso grande amigo, né, que está aqui junto com a gente, dono da Casa dos Calçados, aí novamente para vocês aí, fica na Antônio Agu, no 1820. Eu tenho certeza que se vocês forem visitar a loja do Jorge, não sei se ele vai estar lá, mas eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos falando em nome dele, tá? Muito obrigado de verdade e um beijo no coração de todos, alegrias. Manda um tchau aí, Jorge. Um abraço a todos, muito obrigado. Se Deus quiser, estarei aqui novamente. Amém. Um abração a todos vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente.